Olá pessoal, meu nome é Mariane e hoje eu vou passar uma aula de revisão teórica da parte de Química 1 para o Enem. O conteúdo da aula de hoje vai ser reações orgânicas, compostos orgânicos, soluções, termoquímica e eletroquímica. As reações orgânicas podem ser do tipo substituição, eliminação, adição e oxidação, e eu separei por funções orgânicas. Os alcanos, eles podem sofrer combustão, que é um tipo de oxidação, que pode ser completa, quando forma CO2, ou incompleta, quando forma monóxido de carbono, ou apenas carbono, que é folígeo. E essa reação é incompleta se não tiver a quantidade suficiente de oxigênio para formar o CO2. A halogenação, que é um tipo de substituição, onde o haleto substitui o hidrogênio da cadeia carbônica. Como exemplo, tem o cloro reagindo com o metano, substituindo o hidrogênio e formando um haleto de alquilo. Os alcenos podem sofrer adição de hidrogênio ou hidrogenação, onde um hidrogênio entra em cada carbono da ligação dupla, rompendo essa ligação, que é chamada ligação π, e formando um propano. Esse tipo de reação é importante porque é utilizado para a produção de margarina a partir de óleo vegetal, que é um composto com ligações duplas, um composto insaturado. Essa reação rompe parte dessas ligações duplas, formando a margarina, que é uma gordura hidrogenada, ou seja, ela é sólida a temperatura ambiente. Eles também podem sofrer halogenação, onde um haleto entra em cada carbono da dupla, no caso do cloro, que forma um haleto de alquilo também. A adição de água, que é a hidratação, que precisa de um meio ácido para ocorrer, onde a hidroxila entra em um carbono, rompendo a dupla, e o hidrogênio entra no outro, formando um álcool, que é essa função com uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Também podem sofrer adição de HX, ou haleto de hidrogênio, e para essa reação tem que seguir uma regrinha, regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio entra no carbono com mais hidrogênios, no caso esse aqui, que tem 2, e o bromo entra no carbono com menos hidrogênios, que é esse. Mas quando tem peróxido, essa regra muda. A reação não segue a regra de Markov-Nikov, é chamada de anti-Markov-Nikov, onde o hidrogênio entra no carbono com menos hidrogênios e o bromo entra no com mais hidrogênios. Em ambos formam haletos de alquilo, porém diferentes. Os álcoois têm a reação de esterificação, no caso quando um álcool reage com ácido carboxílico, formando água, a partir desse OH e desse hidrogênio, e um éster, e é essa função aqui. Mas na reação inversa, no sentido para a esquerda, onde ocorre uma hidrólise desse éster, formando o álcool e o ácido carboxílico. Os álcools também podem sofrer de desidratação do tipo intramolecular, quando é dentro de uma mesma molécula. Precisa de um agente desidratante para remover essa água. E nesse tipo de reação forma um alceno. E ela pode ser também intermolecular, onde o agente desidratante também remove a água, só que de 2 moléculas, formando um éter, que é essa função com oxigênio no meio da cadeia, e água. Como diferenciar? Como saber quando vai ocorrer cada reação? Depende da temperatura. Se for a 170 graus Celsius, ocorre a intramolecular, e se for a 140, ocorre a intermolecular. Agora, para os ésteres, eles podem sofrer uma hidrólise em meio básico, que é a chamada saponificação. O éster reage com uma base, no caso hidróxido de sódio, formando um sal de ácido carboxílico, que também tem a função de detergente, se o R for grande o suficiente.
porque ele forma micelas nas gorduras e elimina elas quando tiver água no meio, por exemplo. E também forma um álcool. E os ésteres podem sofrer transesterificação, e para isso acontecer não pode ter água no meio. E o NaOH passa a ser um catalisador, não um reagente. Nesse caso, o éster reage com o álcool, formando um éster diferente, substituindo a cadeia lateral do álcool passa para o éster e a do éster passa para o álcool. E essa saponificação também pode ocorrer com um triéster, que é uma reação que cai bastante também, com 3 hidróxido de sódio e água no meio, forma glicerol ou glicerina, e esse sai de ácido graxo, que é o sabão. E também a reação de transesterificação, onde não tem a presença de água, pode formar biodiesel com a reação entre óleo vegetal ou gordura animal e álcool. Com a presença de um catalisador básico, forma esses ésteres aqui, uma mistura de éster, que é o biodiesel, junto com a glicerina. Então, vamos ver agora as funções orgânicas. As funções podem ser do tipo hidrocarboneto, e pode ser alcano, alceno ou alcino, depende da quantidade de ligações simples, duplas ou triplas. O alcano não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, o alceno tem duplas e o alcino tem ligação tripla. São compostos apenas de carbono e hidrogênio, e aqui tem alguns exemplos, como metano, propano e o eteno. 2 alcanos e um alceno. Tem os álcools, que possuem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, como exemplo etanol. O fenol, que tem a hidroxila ligada a um anel aromático. O éter, que tem um oxigênio no meio da cadeia. E a acetona, que tem uma carbonila, que é esse C-O, no meio da cadeia também. E o aldeído, que tem essa carbonila, só que no final da cadeia, sempre ligado a um hidrogênio. Tem também os ácidos carboxílicos, que tem a função carboxila, que é um C-OH, na ponta da cadeia. E o éster, que tem também esse C-O, porém no meio da cadeia. A amina tem nitrogênio na cadeia carbônica e ela pode ser do tipo primária, secundária e terciária, dependendo da quantidade de carbonos que esse nitrogênio está ligado. Se for um só é primário, se for a 2 é secundário, se for a 3 é terciário. Tem as amidas, que tem o nitrogênio ligado a um C-O, carbonila. E tem os eletroorgânicos, que são halogênio, que é cloro, bromo ou iodo, ligado a um carbono da cadeia. Então, agora eu vou falar das fórmulas mais utilizadas para tratar sobre soluções. Tem a concentração comum, que tem a unidade de grama por litro, e é uma razão entre a massa do soluto e o volume da solução. E é bastante parecido com a densidade, que é uma relação de massa por volume também, só que da solução por solução também. Tem também o título, ou uma porcentagem de massa, que é a razão entre a massa do soluto pela massa da solução, e essa massa da solução é a soma entre a massa do soluto e a do solvente. E quando é porcentagem em massa, é só fazer esse título vezes 100%. Também tem o título em volume,
ou percentagem de volume, onde ao invés de utilizar a massa, se utiliza o volume dissoluto por solução. E esse título é importante porque ele aparece nas embalagens de álcools. Por exemplo, um álcool hidratado 96% volume. Isso significa que a cada 100 litros de solução desse álcool, 96 litros é álcool mesmo e 4 litros é de água. E tem uma observação aqui porque essas escalas podem ser confundidas, porque às vezes tem um álcool 70 na escala INPM e às vezes tem na escala Gay-Lussac, que é GL. Então a escala Gay-Lussac é uma porcentagem volume-volume, igual ao título que em volume, enquanto a INPM é uma porcentagem massa-massa, igual ao outro título lá, em massa. Então, o álcool 70% é aquele que é recomendado para a limpeza das mãos, para matar o corona. E na embalagem tem álcool 70% INPM e 70% GL, mas o recomendado pela Anvisa é o 70% INPM, que é o massa-massa mesmo. E se for ver em GL, ele vai dar 77 graus GL. E tem também a concentração molar, que é em mol por litro, que representa o número de mols de um soluto a cada 1 litro de solução. Então, ela é o número de mols dividido pelo volume da solução. E parte por milhão, ou ppm, significa quantas partes de um soluto estão presentes em 1 milhão de partes do solvente. Aqui como exemplo tem no ar, que tem 355 ppm de dióxido de carbono. Em 1 milhão de gramas de ar, tem 350 gramas desse dióxido de carbono. Isso que significa o ppm. E outro exemplo tem uma solução de 0,08 ppm de chumbo. Significa que 0,08 gramas de íons de chumbo estão presentes em 1.000 litros de água. E para soluções diluídas, 1 ppm significa que tem 1 grama de soluto, 1 grama de soluto em 1.000 litros de solução. E como elas estão muito diluídas, você pode utilizar o volume de solvente igual ao volume de solução, porque a quantidade de soluto é quase insignificante, né, comparada com o solvente. Agora vamos ver sobre as diluições. Uma diluição é uma adição de um solvente em uma solução para diminuir a concentração dele. A concentração inicial tem uma massa de soluto e um volume de solução, e na concentração final essa massa de soluto vai ser a mesma, porque para diluir só vai adicionar solvente. Então o volume de solvente que vai ter aumentado. Então, como eu disse, a massa de soluto não vai mudar. Então, fazendo multiplicação em cruz dessas equações, dá para igualar essa massa com essa. E tem a formulinha CVCV para diluição, para encontrar a concentração ou volume de uma solução diluída. Né? E essa forma também pode ser utilizada com a concentração molar ou com título no lugar da concentração. Mas quando você utiliza título, muda o volume para a massa. Sendo que esse volume V', como é o volume final, é o volume na solução inicial, mais esse V2 que é um volume de solvente adicionado. E se for utilizar a massa,
esse M' vai ser a massa de solução inicial mais a massa de solvente adicional. Na mistura de soluções do mesmo soluto, o que ocorre é apenas uma soma da massa de soluto ou do número de mols de soluto da primeira solução com o da segunda solução, que está representado aqui matematicamente. A massa da solução final vai ser a massa da primeira mais a massa da segunda, a massa de soluto, no caso. E essa massa também pode ser representada pela concentração vezes volume, ou então concentração molar, ou em título. Uma titulação é uma operação para determinar a concentração de uma solução a partir da reação com uma solução de concentração conhecida, ou solução padrão. E para realizar essa titulação, precisa adicionar um indicador, uma substância que indica o ponto final da titulação, chamado ponto de viragem. E para encontrar essa concentração, é necessário olhar para a estequiometria da reação entre os solutos dessas soluções. Aqui tem um exemplo que 50 ml de base hidróxido de potássio com uma concentração desconhecida, o M é uma concentração molar, onde foi adicionado o indicador de fenolftaleína, que fica rosa quando termina essa titulação, a reação entre a base e o ácido, e foi gotejando HCl, hidróxido ácido clorídrico, 2 molar, até o ponto de viragem. Então a reação que ocorre é essa, uma neutralização de ácido base, e é uma reação 1 para 1. 1 mol de HCl reage com 1 mol de KOH. Então essa reação vai ser completa quando o volume adicionado de HCl for suficiente para neutralizar toda essa base adicionada. Ou seja, quando o número de mols de H+ for igual ao número de mols de OH-. Então, fazendo essa titulação, foi observado que o volume gasto de HCl foi 25 ml, ou 0,025 litros, para neutralizar essa base. Então, com esse volume, sabendo a formulinha de concentração molar, pode-se encontrar o número de mols de HCl gasto para neutralizar essa base, que foi 0,05 mols. Com esse número de mols, sabendo que a reação é 1 para 1, se gasta 1 mol de HCl para neutralizar 1 mol de KOH, se for gasto 0,05 mol de HCl, quantos mols tinha de KOH? Fazendo essa multiplicação em cruz, regrinha de 3, encontra-se que tinha 0,05 mol de KOH naquela solução de concentração desconhecida. Então, pela fórmula de novo de concentração molar, tendo o número de mols e tendo o volume colocado de KOH para realizar a titulação, encontra-se que essa solução tinha uma concentração de hidróxido de potássio de 1 mol por litro, ou 1 molar. Agora vamos para a termoquímica. Então, vamos começar com um conceito básico de entalpia. A entalpia é o calor do sistema a uma pressão constante e ela não tem como medir essa entalpia. Então, o que é medido numa reação é a variação dessa entalpia, onde o HF é a entalpia dos produtos e o HI é a entalpia dos reagentes. Os tipos de reações que existem é a exotérmica, as que liberam calor para o ambiente, como exemplo tem a combustão, e esse tipo de reação tem a variação de entalpia negativa, porque a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes.
Também tem as reações endotérmicas, que são as que absorvem calor do meio. Como exemplo, tem a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio. E nesse tipo de reação, a entalpia do produto é maior que a do reagente, o que leva a uma variação de entalpia positiva. Através dos diagramas de entalpia, é possível calcular a variação da entalpia, porque eles indicam o valor da entalpia dos reagentes e dos produtos. Então, aqui como mostra no exemplo, os reagentes para uma reação exotérmica vão na parte de cima e os produtos embaixo, e a setinha aponta dos reagentes para os produtos sempre. Nesse caso é para baixo porque a variação da entalpia é negativa para reações exotérmicas. E para calcular o ΔH é só fazer a subtração da entalpia dos produtos menos dos reagentes. E como é observado, é negativa porque é a reação exotérmica. Para as reações endotérmicas, só muda a setinha e os produtos estão em cima agora, os reagentes embaixo, porque a variação da entalpia é positiva. E fazendo a subtração, obtém-se a mesma entalpia, só que positiva, porque essa é uma reação inversa daquela outra. Foram falados os fatores que alteram a variação da entalpia. Então, o estado físico dos reagentes e produtos altera esse valor, porque a energia liberada é maior de um gás, que é maior do que um líquido, que é maior que o de um sólido, porque o gás tem as moléculas mais agitadas do que o líquido, que tem as moléculas mais agitadas do que um sólido. Quanto maior a agitação, maior a temperatura e maior a energia. O estado alotrópico também varia, que é uma forma de arranjo dessa estrutura para um mesmo elemento. E esse elemento ele pode formar diferentes substâncias dependendo desse arranjo. Como exemplo, tem a entalpia do diamante, que é maior do que a do grafite. E ambos são constituídos de carbono, mas numa estrutura diferente. Também foi verificado experimentalmente que a temperatura altera a entalpia, por isso os valores de ΔH são determinados em temperatura constante, e a quantidade de reagente e de produtos altera a entalpia porque quanto maior o número de reagentes, maior o calor liberado ou absorvido nessa reação. Por exemplo, numa reação de combustão, quanto mais reagente tiver entrando em combustão, maior calor vai ser liberado nessa reação. Como não é possível obter valores absolutos de entalpia de uma reação, foram escolhidos estados padrões para poder ser feito um cálculo de entalpia relativa. O estado padrão ele é a 25 graus Celsius de 1 atm, o estado físico mais comum do composto ou substância, e o estado alotrópico mais estável nessas condições. Se esse padrão for uma substância simples, a entalpia vai ser zero. E, como eu disse, esse estado padrão foi desenvolvido para calcular a entalpia relativa nessas condições. Como mostra o exemplo abaixo, o hidrogênio e o oxigênio no estado gasoso estão no estado padrão porque esse é o estado físico mais comum a 25 graus Celsius em 1 atm. E como eles são substâncias simples, que só têm o mesmo elemento, o valor de entalpia para eles é considerado zero. Mas a água líquida, apesar de estar no estado físico mais comum a 25 graus Celsius, ela não é uma substância simples, ter dois elementos, então a entalpia é diferente de zero. E aqui tem a variação de entalpia dessa reação. E sabendo que a variação de entalpia é
entalpia do produto menos reagente. É possível calcular a enthalpia da água, porque a enthalpia dos reagentes é zero, por estar em um estado padrão. Uma equação termoquímica é uma representação da reação química com os reagentes e os produtos, junto com o estado físico e o estado alotrópico, se tiver, e a temperatura, a pressão e a variação de enthalpia dessa reação. E se não for indicado nenhuma temperatura e pressão, significa que é 25 graus Celsius e 1 atm. A definição de calor de reação é a enthalpia da reação 25 graus e 1 atm. E esse nome varia, o nome do calor de reação varia de acordo com o tipo de reação. Por exemplo, calor de combustão, de formação, de neutralização. Agora falar dos tipos de calores de reação. Primeiro é o calor de formação, que é a enthalpia para formar um molde, um composto a partir de substâncias simples. E ele é importante porque representa a enthalpia do próprio composto formado, já que para substâncias simples, no estado padrão, a enthalpia é zero. Como exemplo, tem a formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio. Como são substâncias simples no estado padrão, a enthalpia deles são zero. E pode-se calcular a enthalpia da água a partir da variação da enthalpia da reação, que é menos 68,4. Também tem um calor de combustão, que é a variação da enthalpia na combustão de um molde de substância, e é sempre negativo porque a combustão libera calor. Como exemplo, tem a combustão da glicose, e pode ser lido como combustão de um molde de glicose libera 673 quilocalorias de calor. E aqui tem uma observação porque em alguns casos a variação da enthalpia pode ser de combustão ou de formação, porque é uma reação entre substâncias simples, porém também é uma reação de combustão. Então, tanto faz se chamar de combustão ou formação. E tem a energia de ligação, o calor de ligação, que é o calor fornecido para romper um molde de ligações em estado gasoso a 1 atm 25 graus Celsius. Como exemplo, tem a decomposição do acetileno em carbono e hidrogênio, onde são rompidas duas ligações carbono-hidrogênio e uma ligação tripla carbono-carbono. Então, para calcular a enthalpia dessa reação, multiplica-se a quantidade de ligações rompidas pela energia que tem que fornecer para rompê-la. E somando essas energias, obtém-se a variação da enthalpia dessa reação. O que significa que para romper o molde de ligações de acetileno é necessário fornecer 398,2 quilocalorias. Como para romper ligações tem que fornecer energia para formar novas ligações, vai ser liberada essa energia, essa mesma quantidade de energia, então só vai ter uma mudança no sinal. Então, para calcular a variação de energia de uma reação onde além de romper ligações também ocorre a formação de novas, é só contar quantas ligações foram rompidas: 4 ligações CH, uma ligação HH e uma ligação dupla carbono-carbono. E quantas ligações foram formadas: 6 ligações carbono-hidrogênio e uma ligação carbono-carbono. E como formou 6 carbono-hidrogênio, mas rompeu 4, dá para considerar que formou apenas duas ligações carbono-hidrogênio. E tendo o valor dessas entalpias, pode-se calcular a variação da entalpia, somando elas, deixando o sinal positivo quando for uma ligação rompida e trocando com o sinal negativo quando formou uma ligação. A lei de Hess diz que a variação de entropia de uma reação
depende apenas do estado final e inicial dessa reação. Ou seja, para uma reação em que A se transforma em B, que pode ter diferentes caminhos, como por exemplo, indo de A para C, depois para D, e só então formando B, ou direto para B, ou então de A para E, depois para B. Para calcular a variação da entropia dessa reação, só depende de A e B, do início e do fim. Então, essa variação da entropia pode ser a soma das entropias de cada uma dessas etapas. E para fazer esse cálculo, você pode tratar uma equação termoquímica como uma equação matemática, fazendo a soma das equações, somando também a variação da entropia delas, ou invertendo uma equação, invertendo também o sinal da entropia, ou então, quando se multiplica algum número inteiro nessa equação, também se multiplica um ΔH por esse número. E, por meio dessas operações, é possível obter a variação da entropia da reação principal. Agora vamos para a parte de eletroquímica. A eletroquímica estuda as pilhas e a eletrólise. Para o estudo de pilhas foram feitos experimentos do cobre em uma solução de sulfato de zinco. Com o passar do tempo foi verificado que nada aconteceu, mas quando foi colocado o zinco na solução de sulfato de cobre, com o passar do tempo ela deixou de ser azul e no zinco foi verificado um depósito de um metal avermelhado. E isso ocorre porque o cobre 2+ consegue arrancar elétrons do zinco sólido, mas o zinco 2+ não consegue arrancar elétrons do cobre. Então, o cobre recebeu esses elétrons, reduzindo a cobre 0, e o zinco, que era 0, doou esses elétrons para o cobre e foi oxidado. E pode-se concluir que o cobre 2+ tem uma maior capacidade de atrair elétrons do que o zinco, e o zinco sólido tem uma maior capacidade de doar elétrons do que o cobre sólido. E essa capacidade de doar elétrons é a chamada de potencial de redução. Um eletrodo é um metal mergulhado em uma solução dos próprios cátions dele. Como exemplo, tem aqui o eletrodo de zinco e um de cobre. E nesses eletrodos tem uma diferença de potencial, como foi verificado no experimento anterior. Para ocorrer a condição de uma corrente, é necessário uma diferença de potencial e um meio condutor. Então, se ligar um fio no zinco e no cobre, vai ser verificada uma condição de corrente, devido a essa diferença de potencial. Então, o que Daniel fez para desenvolver a pilha dele? Ele conectou esses eletrodos e viu que, com o passar do tempo, o zinco sofreu de oxidação, foi corroído, e o cobre teve um depósito de um metal vermelho. Então, o que aconteceu com o zinco foi a oxidação, a perda de elétrons, e esses elétrons foram parar do outro lado, reduzindo o cobre a cobre metálico. Com isso, ele verificou que houve a presença de uma corrente elétrica, porque além de ter a corrosão e a deposição, também, ao colocar uma lâmpada, ele verificou que ela acendeu. E esse sisteminha foi chamado de pilha de Daniel. E o que são as pilhas? Elas são um sistema com a capacidade de produzir energia elétrica a partir de reações químicas. Então, a reação global da pilha fica como a soma das semi-reações em cada eletrodo, onde dá para cortar o número de elétrons, porque está na esquerda aqui e na direita. Tem-se o zinco sólido sendo oxidado a zinco 2+, e o cobre 2+ reduzido a cobre sólido. E para a nomenclatura desses eletrodos, para o eletrodo de menor potencial de redução, que é o do zinco, e é onde vai ocorrer a oxidação, cedendo os elétrons, e como
tem elétrons nessa parte. Esse é o polo negativo. O negativo lembra a ânion, então ele é chamado de anodo. Já no outro lado tem o eletrodo de maior potencial de redução, onde ele recebe os elétrons, e para atrair os elétrons tem que ter uma carga positiva, que lembra a cátion, então é chamado de cátodo. E aqui tem o esquema de representação da pilha. Para representar na forma de desenho, coloco o ânodo na esquerda e o cátodo na direita. E dessa forma aqui, separa com barras as interfaces sólido e líquido. Primeiro começando do metal que sofre oxidação. O íon no qual ele está mergulhado. 2 tracinhos para representar a ponte salina, que faz a conexão para completar o circuito nas duas soluções, sem misturá-las. Depois o íon metálico que reduz e o metal que ele forma. A DDP de uma pilha seria calculada teoricamente pela diferença do potencial de redução maior pelo potencial de redução menor, ou então pela soma do potencial de oxidação e do potencial de redução. Porque esse potencial de redução menor pode ser transformado em um potencial de oxidação, já que essa substância aqui vai estar oxidando. E para fazer isso tem que trocar o sinal dele. Por isso que esse sinal passa de negativo para positivo. Mas como não é possível realizar uma medida desse potencial, são utilizados um eletrodo padrão que tem um potencial zero para poder calcular esses potenciais relativos. E o eletrodo mais utilizado é o eletrodo de hidrogênio como padrão, no qual tem gás de hidrogênio absorvido num fio de platina, formando uma película ou uma placa, e ele está mergulhado numa solução de H+. Então, o hidrogênio gasoso mergulhado no hidrogênio iônico. E essas reações que podem ocorrer quando ele estiver ligado a outro eletrodo, todos com potencial zero. Para realizar essas medidas de potencial de redução relativa, tem que conectar o eletrodo ao eletrodo de hidrogênio. Aqui no caso foi medida a DDP dele. E depois de um tempo verificou-se que o eletrodo de zinco foi o que sofreu a oxidação. E como ele sofreu essa corrosão ou oxidação, significa que o potencial de redução do hidrogênio era maior do que o do zinco, porque quem tiver o maior potencial de redução é o que vai reduzir. Então, tendo a DDP e sabendo que o potencial de redução do hidrogênio é zero, é possível utilizar aquela formulinha teórica para calcular o potencial de redução do zinco. O mesmo pode ser feito para o cobre, colocando o cobre conectado ao eletrodo de hidrogênio. Depois de um tempo, verificou que o cobre foi depositado. Então, como ele foi depositado, teve a redução, significa que o potencial de redução do hidrogênio é menor do que o cobre. E pela mesma formulinha, sabendo a DDP e que o potencial de redução do hidrogênio é zero, calculou-se também o potencial de redução do cobre. E isso pode ser feito para todos os outros eletrodos. E com isso se obtém uma tabela que contém os potenciais de redução para todos os metais. Então, o cálculo da DDP da pilha depende da natureza da reação e da concentração das espécies, mas a gente vai considerar só a natureza da reação. E assim a DDP é calculada pela diferença entre o potencial de redução do maior menos o menor, ou então a soma entre o potencial de oxidação e redução das espécies. E para pilhas tem que lembrar que o DDP vai ser sempre maior que zero, porque as pilhas sofrem reações apenas espontâneas. Para verificar a espontaneidade das reações, tem que lembrar que o elemento com maior potencial
de redução que tem maior tendência de ganhar elétrons e reduzir. Então, para verificar a espontaneidade, deve-se verificar o sentido das reações, se está no sentido de oxidação ou de redução. Como exemplo, aqui está no sentido de redução, porque está ganhando elétrons. Então, esse é o potencial de redução dos dois. E verificar se é a espécie de maior potencial de redução que está reduzindo. Aqui no exemplo tem o cobre reduzindo e o zinco oxidando. E como o cobre é o que tem maior potencial de redução, essa reação é espontânea. Se fosse ao contrário, essa reação não seria espontânea, porque o zinco que estaria reduzindo. E saber sobre a espontaneidade dessas reações pode ser útil para proteger algum metal de interesse contra alguma corrosão. Por exemplo, utilizando metais de sacrifício, que são colocados em contato com esse metal de interesse e que têm um menor potencial de redução que eles. Então, esse metal de sacrifício vai tender a oxidar antes do metal de interesse. Agora vamos falar de eletrólise. A eletrólise é ao contrário de uma pilha porque nela ocorrem apenas reações não espontâneas. E para essa reação ocorrer, como ela não é espontânea, tem que fornecer uma variação de potencial. E também ter os íons livres em solução, que são os íons que vão ser reduzidos ou oxidados. O recipiente onde ocorre a eletrólise é uma célula eletrolítica ou uma cuba. E na eletrólise o que muda é o sinal do cátodo e do ânodo. É só lembrar da pilha e lembrar que na eletrólise é o contrário. O ânodo se torna positivo aqui e o cátodo se torna negativo. Porém, o ânodo ainda continua oxidando e o cátodo ainda continua sendo onde ocorre a redução. A eletrólise do tipo ígnea é a eletrólise de um sólido, que para ocorrer tem que ser esse sólido fundido, para ter os íons livres em solução. Como exemplo, tem a eletrólise do NaCl, que é feita com eletrodos de grafite, geralmente. E nessa eletrólise tem a formação de cloro gasoso e de sódio metálico. Tem que sempre lembrar que o número de elétrons liberado no ânodo vai ser igual ao número de elétrons absorvido no cátodo, porque são os elétrons da oxidação que são utilizados para redução. Numa eletrólise em solução aquosa, tem que considerar também a presença dos íons da ionização da água, além dos íons do eletrólito, porque eles também sofrem redução e oxidação. E tem que lembrar que apenas um tipo de cátion é atraído ao cátodo e apenas um tipo de ânion é atraído ao ânodo por vez, até não ter mais dessa espécie, que é chamado de ocorreu a descarga dessa espécie. Isso depende do potencial de redução do cátion e da eletronegatividade do ânion. Os cátions com maior potencial de redução vão ser reduzidos primeiro, até ter a descarga, aí vem o outro cátion. E os ânions com menor eletronegatividade são os que vão ser oxidados primeiro, porque eles vão ter uma capacidade de atrair os elétrons menor. Agora vamos ver a estequiometria da eletrólise. Sabendo que cada elétron transporta uma carga de 1,6 × 10⁻⁹ coulombs, por uma regra de 3, 1 mol de elétrons, que é 6 × 10⁻23, vai transportar uma carga X, que é de 95.500 coulombs. E essa carga transportada por 1 mol de elétrons, atravessando o circuito, é chamada de 1 farad. E para calcular a carga que atravessa o circuito, pode ser usada essa formulinha, que a carga é igual à corrente multiplicada pelo tempo. Então é isso pela aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no meu e-mail.
ou me contatar no Facebook. E obrigado pela atenção.